Sejam bem-vindos a mais uma observação do céu e seus planetas e galáxias e muito mais. No coração do aglomerado de Virgem, a galáxia NGC 4536 gira silenciosamente pelo cosmos. Seus braços espirais, salpicados de regiões azuladas e rosadas, revelam berçários estelares em plena atividade. A luz intensa em seu centro denuncia um núcleo vibrante, onde bilhões de estrelas contam a história do tempo. NGC 4536 nos lembra que o universo está sempre em movimento, criando, transformando e brilhando. No coração da constelação de Órion, brilha Betelgeuse, uma estrela gigantesca, em seus últimos suspiros de vida. Sua luz viajou mais de 600 anos até alcançar nossos olhos. E cada brilho que vemos agora é um eco do passado, um lembrete de como até as maiores estrelas são passageiras. Um dia, Betelgeuse explodirá em uma supernova magnífica, e o universo ganhará uma nova lembrança de que tudo nasce, brilha e se transforma. No silêncio profundo do cosmos, brilha a galáxia UGC 5340. Uma das mais primitivas conhecidas, onde as estrelas nascem em meio ao caos cósmico. A luz que vemos hoje viajou por 40 milhões de anos-luz até alcançar nossos olhos, revelando um retrato do passado do universo, um eco do tempo em que as primeiras galáxias ainda se formavam. O GC 5340 é uma janela para o início de tudo, uma lembrança de como o universo começou sua jornada de luz. Entre as constelações silenciosas dos cães de caça, surge uma forma que parece deslizar pelo espaço. É a galáxia da Baleia, NGC 4631, uma imensa espiral vista de lado, a 25 milhões de anos-luz da Terra. Seu núcleo dourado contrasta com as regiões azuladas, onde novas estrelas nascem em meio a nuvens de poeira cósmica. Ao seu lado, a pequena NGC 4627 a acompanha nessa dança eterna. No coração da constelação de Virgem, a galáxia NGC 4639 gira silenciosamente há milhões de anos. Seus braços espirais, iluminados por estrelas jovens e nuvens de poeira cósmica, contam a história do nascimento e da morte estelar. No centro, um núcleo brilhante guarda segredos profundos sobre a evolução do universo. Ao contemplar NGC 4639, não vemos apenas uma galáxia distante, vemos o tempo, o movimento e a beleza infinita do cosmos. Nos confins da nebulosa da Águia, erguem-se os majestosos pilares da criação, colunas gigantes de poeira e gás onde novas estrelas estão nascendo neste exato momento. Cada ponta brilhante revela o trabalho silencioso da gravidade moldando futuros sóis. O que vemos aqui é um retrato do passado distante, registrado pela luz que viajou milhares de anos até nós. Entre sombras e brilhos dourados, esses pilares se transformam continuamente, lembrando que o universo está sempre em movimento, criando, destruindo e renascendo. A majestosa galáxia NGC 7331 brilha a cerca de 45 milhões de anos-luz da Terra, na constelação de Pégaso. Com um núcleo brilhante e braços espirais repletos de poeira e estrelas jovens, ela lembra muito a nossa própria Via Láctea. Ao seu redor, vemos um grupo de galáxias menores, conhecidas como o Grupo Fantasma, um eco distante da grandiosidade cósmica que domina o universo. Cada ponto de luz ao redor é uma estrela, e talvez, um novo sistema solar à espera de ser descoberto. Aqui diante de nós está a galáxia NGC 1808, uma joia distante na imensidão do cosmos. Seu núcleo brilhante e turbulento revela regiões de intensa formação de estrelas, cercadas por braços espirais que se estendem como ondas de luz no espaço profundo. Cada ponto ao redor é uma estrela, um sol distante, e entre elas, talvez, outros mundos, outras histórias. Um lembrete silencioso de como o universo é vasto, e de como ainda estamos apenas começando a explorá-lo. No coração do aglomerado de Hércules, a cerca de 400 milhões de anos-luz da Terra, encontra-se a NGC 6050, um fascinante sistema de galáxias em interação. O que parece uma única estrutura é, na verdade, a dança gravitacional de pelo menos 3 galáxias espirais colidindo lentamente.
Essas interações desencadeiam intensas regiões de formação estelar, visíveis como pontos azulados brilhantes. A NGC 6050 nos lembra que o universo está em constante movimento e transformação. No coração da constelação de Leão, encontra-se uma pequena galáxia irregular repleta de vida cósmica. Suas regiões azuladas brilham intensamente, revelando a presença de estrelas jovens, quentes e massivas, recém-formadas a partir de nuvens de gás interestelar. Essa aparência fragmentada, quase caótica, é típica de galáxias anãs, onde a gravidade ainda molda sua estrutura. Ao observá-la, temos um vislumbre de como o universo cria e renova estrelas, lembrando que até mesmo os menores sistemas podem ser berços de luz em meio à imensidão cósmica. O que você vê na tela é o famoso Quinteto de Stefan, um grupo de 5 galáxias na constelação de Pégaso. 4 delas estão realmente em colisão cósmica, dançando numa lenta fusão que levará bilhões de anos. A quinta galáxia, mais afastada, apenas parece fazer parte do conjunto por uma coincidência de perspectiva. Este é um dos retratos mais belos do universo em constante transformação. Diante de nós, está a NGC 6720, a famosa nebulosa do Anel. Localizada na constelação da Lira, a cerca de 2.500 anos-luz de distância, ela é o último suspiro de uma estrela semelhante ao Sol, que ao fim da sua vida expeliu suas camadas externas ao espaço. O resultado é esse anel cósmico de cores vibrantes, iluminado pelo núcleo estelar que permanece no centro. Observá-la é como contemplar o destino final do nosso próprio Sol, uma lembrança silenciosa da beleza e da transitoriedade do universo. No coração da constelação de Cefeu, a cerca de 60 milhões de anos-luz da Terra, está a galáxia espiral NGC 6951. Suas elegantes espirais azuis revelam regiões intensas de formação estelar, enquanto o núcleo brilhante abriga um buraco negro supermassivo. Cada ponto de luz nesta imagem é uma história em movimento, lembrando que o universo está em constante transformação, vasto, antigo e profundamente dinâmico. Perdida na constelação do Cisne, a estrela jovem V1331 Cygni ainda está em formação. Cercada por uma delicada nebulosa de poeira e gás, ela nos mostra os estágios iniciais da vida de uma estrela. Esse halo ao seu redor é o vestígio de material que pode, um dia, dar origem a planetas. Há apenas 1.800 anos-luz da Terra, V1331 Cygni, é como uma janela para o nascimento das estrelas no coração da Via Láctea. A galáxia NGC 1068, também conhecida como Messier 77, é um dos núcleos ativos mais estudados do universo. Localizada a cerca de 47 milhões de anos-luz, ela abriga um buraco negro supermassivo no centro, que lança jatos de energia e ilumina enormes nuvens de gás e poeira. Essa atividade intensa faz dela um laboratório cósmico para entendermos como os buracos negros influenciam a evolução das galáxias. A galáxia ARP 148 é um dos exemplos mais impressionantes de colisão galáctica no universo. Ela mostra o momento exato em que duas galáxias se chocam, formando um anel brilhante de estrelas em expansão e um núcleo distorcido ao centro. Essa dança cósmica aconteceu a cerca de 500 milhões de anos-luz de distância, revelando a força brutal e ao mesmo tempo artística da gravidade. ARP 148 é uma lembrança de que até no caos do cosmos, novas estruturas podem nascer. No silêncio profundo do espaço, a NGC 5307 revela o último suspiro de uma estrela semelhante ao nosso Sol. Camadas de gás brilhante se expandem lentamente, pintando o cosmos com tons de azul, verde e dourado. Cada filamento luminoso carrega a história de bilhões de anos de fusão nuclear, agora transformada em beleza efêmera. Essa é a arte do universo, o fim de uma estrela dando origem a novas possibilidades, lembrando que até no fim existe criação. A nebulosa do Esquimó é formada por uma estrela central que já entrou em colapso e expeliu suas camadas externas, criando a nebulosa ao redor. O que você está vendo nessa imagem é justamente a estrela central muito brilhante, que fica saturada na captura,
e várias estrelas de fundo. A nebulosidade ao redor, o rosto com capuz de esquimó só aparece em imagens de longa exposição processadas ou com filtros específicos de programas. Diante de nós surge uma das estruturas mais enigmáticas do cosmos, a galáxia Oasis Object. Um círculo quase perfeito de estrelas azuis jovens, orbitando um núcleo dourado de estrelas antigas. Isolada no silêncio do espaço, ela parece desafiar o caos do universo, exibindo uma harmonia rara e misteriosa. Um lembrete de que até na vastidão cósmica, a beleza pode surgir em formas surpreendentes. Diante de nós brilha um dos aglomerados estelares mais icônicos do céu, as Pleiades, também chamadas de Sete Irmãs. Localizadas a cerca de 440 anos-luz, essas jovens estrelas azuis iluminam nuvens de poeira interestelar, criando um brilho suave e etéreo. Há milhões de anos, elas nasceram da mesma nuvem de gás, viajando juntas pelo espaço como uma família cósmica. Ao observar as Pleiades pelo telescópio, vemos não apenas estrelas, mas a história viva de um berçário estelar que continua encantando a humanidade desde os tempos antigos. A galáxia do Pinvéel, conhecida como M101 e também catalogada como NGC 5457, é uma majestosa galáxia espiral localizada a cerca de 21 milhões de anos-luz da Terra, na constelação da Ursa Maior. Com braços espirais amplos e ricos em regiões de formação estelar, ela brilha em tons de azul, rosa e dourado. O seu formato quase perfeito nos oferece uma visão privilegiada de como estrelas nascem, vivem e moldam a estrutura do universo. Este objeto estranho no espaço é conhecido como o Chivito de Drácula, mas seu nome real é Iras 23.077 mais 6.707. Ele não é um monstro, é uma estrela em formação, escondida dentro de uma nuvem densa de gás e poeira. No infravermelho, o material ao redor forma duas estruturas que lembram presas, dando origem ao apelido curioso. Estamos vendo uma estrela nascendo, esculpindo o espaço ao seu redor, a milhares de anos-luz da Terra. Diante de você está NGC 4038 e NGC 4039, um dos encontros galácticos mais impressionantes do universo. Conhecidas como galáxias antena, elas estão colidindo há mais de 100 milhões de anos, esticando longos braços de estrelas que se espalham pelo espaço como fios luminosos. No centro, nuvens de gás se comprimem, desencadeando surtos intensos de formação estelar. Cada brilho que vemos é o resultado de uma dança cósmica violenta, mas incrivelmente bela. Um retrato vivo de como o universo cria, destrói e transforma suas estruturas ao longo das eras. No coração da constelação do Centauro, a enigmática NGC 5128 revela um espetáculo único no cosmos. Conhecida como Centauros, ela combina a forma suave de uma galáxia elíptica com uma faixa escura de poeira, resultado de uma antiga colisão galáctica. Em seu núcleo, um buraco negro supermassivo libera jatos de energia que atravessam o espaço, alimentando regiões de intensa formação estelar. Ao observá-la, contemplamos não apenas uma galáxia, mas a história viva de uma fusão cósmica que continua moldando o universo. A NGC 7293, conhecida como a nebulosa Olho de Deus, é um dos objetos mais impressionantes do céu. Localizada a cerca de 650 anos-luz, ela representa os últimos suspiros de uma estrela semelhante ao nosso Sol, que lançou suas camadas ao espaço criando esse enorme anel brilhante. Seu centro azul revela gases aquecidos pela pequena anã branca remanescente, enquanto as bordas avermelhadas desenham um olho cósmico que parece nos observar através do tempo. Um lembrete silencioso de como até as estrelas vivem, evoluem e transformam o universo ao seu redor. Diante de nós, surge uma majestosa galáxia, um redemoinho cósmico de estrelas, poeira e luz. Seus braços em espiral se estendem pelo vazio, pintados em cores que revelam a energia e a beleza do universo. Cada ponto brilhante é um sol distante, talvez com mundos e histórias próprias. Ao contemplar essa dança infinita, lembramos de nossa pequenez e, ao mesmo tempo, da grandiosidade de fazermos parte desse imenso mistério chamado cosmos.
No silêncio profundo do espaço, essas estrelas cintilam como faróis antigos, cada uma carregando a história de bilhões de anos. Os brilhos dourados e azulados revelam temperaturas, idades e destinos diferentes, mas todas unidas na imensidão cósmica. Ao observar essa paisagem estelar, somos lembrados de como o universo é vasto e vivo, sempre pulsando em luz. Neste cenário, cada ponto brilhante é um sol distante, e cada sol, um convite para sonhar além do horizonte. Ao observar o cosmos profundo, encontramos uma das galáxias mais icônicas já registradas, a Galáxia Sombreiro, também conhecida como M104. Vista de lado, ela exibe um núcleo brilhante envolto por um amplo disco de poeira, criando um formato que lembra um chapéu mexicano flutuando no espaço. Localizada a cerca de 29 milhões de anos-luz, sua estrutura elegante esconde um buraco negro supermassivo no centro. A Sombreiro é um lembrete de como o universo combina simplicidade visual com mistérios gigantescos, convidando-nos a explorar cada detalhe dessa obra-prima cósmica. No silêncio profundo do espaço, a NGC 2818 revela sua beleza rara. Trata-se de uma nebulosa planetária envolta em um antigo aglomerado estelar, a mais de 10 mil anos-luz de distância. Suas nuvens coloridas são o último suspiro de uma estrela moribunda, espalhando para o cosmos elementos que um dia formarão novos mundos. Neste encontro estelar e renascimento cósmico, a NGC 2818 nos lembra de que o universo está sempre em transformação, costurando finais e começos em uma dança eterna de luz. No silêncio profundo do cosmos, surge a nebulosa bolha de sabão. Uma delicada esfera de gás e poeira, inflada por ventos estelares poderosos, mas que parece frágil como um sopro de luz. Suas cores sutis revelam o ciclo eterno das estrelas, nascimento, transformação e dispersão. Observá-la é lembrar que, no universo, até o que parece efêmero deixa marcas que atravessam milhões de anos. Perdida na constelação do Peixe Voador, a galáxia NGC 2442 revela um formato impressionante, curvado como um grande S cósmico. Seus braços distorcidos são o resultado de antigas interações gravitacionais, que remodelaram sua estrutura ao longo de milhões de anos. Em seu interior, regiões azuladas denunciam berçários de estrelas jovens, enquanto nuvens avermelhadas marcam áreas de intensa atividade. E foi aqui que brilhou a supernova SN 2015F, uma explosão tão poderosa que superou o brilho de bilhões de estrelas por semanas. NGC 2442 é um lembrete de como o universo é dinâmico, caótico e incrivelmente belo. No coração da constelação do Cisne, uma nuvem cósmica toma forma como asas de um anjo de gelo, é a nebulosa Sharpless 206. Essa nebulosa, moldada por uma jovem estrela massiva em seu centro, espalha jatos de gás quente que iluminam o espaço ao redor, criando uma aparência quase angelical. A poeira interestelar reflete tons azulados e alaranjados, lembrando o contraste entre nascimento e destruição. Aqui, no silêncio do cosmos, o ciclo da criação continua, uma estrela de cada vez. Diante de nós está a NGC 6240, uma galáxia caótica e fascinante, resultado da colisão violenta entre duas galáxias gigantes. No centro, não um, mas dois buracos negros supermassivos travam uma dança gravitacional que molda todo o sistema, liberando energia suficiente para iluminar o cosmos. Suas nuvens de gás retorcidas e regiões de intensa formação estelar revelam um momento raro, o nascimento de uma nova galáxia, forjada no caos. Observar NGC 6240 é testemunhar a força bruta do universo, transformando destruição em beleza. No centro da imagem, uma estrela brilha intensamente, dominando o campo com sua luz antiga. Ao redor, milhares de pontos luminosos revelam a vastidão do cosmos, onde cada estrela carrega sua própria história. À esquerda, uma galáxia distante surge como um sussurro do universo, lembrando que nossa visão alcança não apenas o espaço, mas também o passado. Essa cena silenciosa nos convida a refletir, em meio a tamanha imensidão, somos pequenos, mas capazes de observar, imaginar e buscar sentido entre as estrelas.
No coração da constelação de Órion, a nebulosa cabeça de cavalo ergue-se como uma silhueta majestosa recortada em meio a nuvens douradas e azuladas. Cada traço parece pintado à mão pelo próprio cosmos, revelando o encontro dramático entre luz e escuridão. Nesta região de formação estelar, partículas de poeira esculpem formas que desafiam o tempo, enquanto estrelas jovens iluminam o cenário com brilho intenso. É um lembrete de que, mesmo nas sombras mais densas, o universo está sempre criando, moldando e renascendo em beleza. Diante de nós surge a majestosa galáxia de Andrômeda, a vizinha mais poderosa da Via Láctea. Seus braços espirais se estendem como mares de estrelas, carregando poeira, luz e histórias antigas. Cada ponto brilhante é um sol distante, e cada faixa escura revela mistérios ainda não revelados. Enquanto flutuamos por este oceano cósmico, lembramos que Andrômeda está lentamente vindo em nossa direção, um encontro marcado para daqui a bilhões de anos. No vasto oceano cósmico, a galáxia NGC 4214 brilha como um berço de estrelas em constante criação. Localizada a cerca de 10 milhões de anos-luz de nós, na constelação dos Cães de Caça, ela é uma galáxia irregular, repleta de nuvens de gás e poeira iluminadas por jovens estrelas azuis. Cada ponto de luz revela uma história de nascimento e energia, lembrando que o universo está sempre em movimento, sempre criando, transformando e renascendo entre as sombras do tempo. Na vastidão do cosmos, duas galáxias espirais compartilham o mesmo palco cósmico. NGC 4302 e NGC 4298, localizadas na constelação de Coma Berenices, estão separadas por apenas algumas dezenas de milhares de anos-luz. Enquanto a NGC 4302 se revela de perfil, com faixas escuras de poeira cortando seu disco, a NGC 4298 aparece de frente, exibindo seus braços espirais iluminados por estrelas jovens. Juntas, elas nos mostram que o universo não é feito de solidão, mas de encontros silenciosos que moldam o destino das galáxias ao longo de bilhões de anos. Nas profundezas da Grande Nuvem de Magalhães, surge a impressionante NGC 2029, uma nebulosa onde o brilho do azul e do dourado se encontram em uma dança cósmica. Aqui, o gás e a poeira se entrelaçam, moldados por ventos estelares e explosões antigas. Cada ponto de luz é uma estrela, cada nuvem, um berço de novos mundos. Em meio ao silêncio do espaço, a NGC 2029 nos lembra que o universo é uma obra de arte em constante criação. O que você está vendo é a NGC 346, um dos maiores berçários estelares da pequena nuvem de Magalhães. Localizada a cerca de 200 mil anos-luz da Terra, essa região abriga centenas de estrelas jovens, extremamente quentes e massivas. A intensa radiação dessas estrelas ilumina o gás ao redor, criando essas nuvens rosadas cheias de brilho e vida. NGC 346 nos mostra como as estrelas nascem em ambientes muito diferentes da nossa galáxia, revelando pistas importantes sobre a evolução do universo. No silêncio profundo da constelação de Cassiopeia, uma estrela gigante sopra ventos tão intensos que esculpem o espaço ao seu redor. Assim nasceu a nebulosa da Bolha, um delicado casulo de gás e poeira com cerca de 7 anos-luz de diâmetro. Seu formato quase perfeito é o resultado de forças colossais em equilíbrio, uma dança entre energia e matéria. Observá-la é como testemunhar o poder criativo do cosmos em sua forma mais bela e efêmera. Esta imagem mostra toda a região em torno da supernova. A característica mais proeminente na imagem é um anel com dezenas de pontos brilhantes. Uma onda de choque de material desencadeada pela explosão estelar está atingindo regiões ao longo das regiões internas do anel, aquecendo-as e fazendo com que brilhem. O anel, com cerca de 1 ano-luz de diâmetro, provavelmente foi lançado pela estrela cerca de 20 mil anos antes de explodir. Há mais de 50 milhões de anos-luz da Terra, na constelação de Cetus, brilha a galáxia espiral NGC 1055. Vista quase de perfil, ela revela uma impressionante faixa de poeira que corta seu núcleo luminoso. Suas regiões centrais escondem intensa formação de estrelas e nuvens de gás interestelar. Capturada pelas câmeras do telescópio espacial da NASA,
NGC 1055 nos mostra como seria observar nossa própria Via Láctea, de fora, em toda a sua grandiosidade cósmica. Diante de nós, uma galáxia espiral gira lentamente no silêncio do cosmos. Cada ponto de luz é um sol distante, cercado por mundos ainda desconhecidos. Seus braços, feitos de gás e poeira, são berçários estelares onde novas estrelas nascem. A luz que vemos agora partiu daqui a milhões de anos, atravessando o espaço para contar sua história. Observar uma galáxia é olhar para o passado e lembrar o quão vasto e misterioso é o universo. No silêncio do cosmos, a luz do passado ainda brilha. Há quase 1000 anos, uma estrela explodiu, deixando para trás esta teia luminosa, o eco de uma morte estelar. Entre outubro de 1999 e dezembro de 2000, o telescópio espacial da NASA registrou, em detalhes, as cores e formas dessa explosão. Cada filamento revela a energia que molda o espaço e o tempo. Hoje, o que vemos não é apenas uma nebulosa. É a lembrança de uma estrela que se recusou a desaparecer. No coração da constelação do Escorpião, um antigo tesouro cósmico brilha silenciosamente. Este é M4, um aglomerado globular formado por centenas de milhares de estrelas, unidas pela gravidade há mais de 12 bilhões de anos. Cada ponto dourado é um sol distante, testemunha dos primórdios da nossa galáxia. Enquanto o tempo avança, M4 permanece quase inalterado, um farol dourado no infinito, lembrando-nos de que o universo guarda memórias muito mais antigas do que a própria Terra. No coração da constelação do Unicórnio, floresce uma das mais belas joias do cosmos, a nebulosa Roseta. Há cerca de 5.000 anos-luz da Terra, esta imensa nuvem de gás e poeira é um berçário de estrelas. No centro, jovens sóis iluminam e moldam o gás ao redor, esculpindo pétalas cósmicas em tons de vermelho e dourado. Cada brilho é o início de uma nova estrela. E cada sombra, um mistério silencioso do universo em eterna criação. No silêncio do espaço, flutua a nebulosa do Altéris, o último suspiro de uma estrela semelhante ao nosso Sol. Há milhares de anos-luz da Terra, seus gases se expandem em cores suaves, formando um delicado véu de luz. O que vemos é o testemunho de um fim, e também de um recomeço. Pois das cinzas dessa estrela, novos mundos poderão surgir um dia. Assim, o ciclo cósmico continua, belo, misterioso e eterno. No coração de uma nuvem escura, uma estrela brilha com força, iluminando o véu de poeira que a envolve. Sua luz atravessa o espaço, revelando tons de dourado e azul, como se o próprio cosmos respirasse entre sombra e brilho. Ao seu redor, novas estrelas estão nascendo, moldando o futuro de um pequeno canto da galáxia. Aqui, o silêncio do universo é quebrado apenas pelo brilho da criação em andamento. Esta é a NGC 3627, também conhecida como Messier 66, uma galáxia espiral localizada a cerca de 35 milhões de anos-luz da Terra, na constelação de Leão. Observada pelo telescópio espacial da NASA, ela revela braços distorcidos por interações gravitacionais com galáxias vizinhas. Regiões com áreas intensas de formação estelar, enquanto faixas escuras de poeira cortam o seu núcleo brilhante. Cada detalhe visível nesta imagem é um registro do passado distante, mostrando como as galáxias evoluem ao longo do tempo cósmico. No silêncio profundo do espaço, essa delicada concha luminosa marca o fim de uma estrela parecida com o nosso Sol. Após bilhões de anos, ela expulsou suas camadas externas, criando essa nebulosa planetária colorida e efêmera. Os tons azulados revelam gases energizados pela radiação intensa do núcleo estelar remanescente, enquanto o brilho interno guarda os últimos suspiros da estrela original. Essas estruturas duram apenas alguns milhares de anos, um breve instante em escala cósmica. Aqui, vemos que até as estrelas têm um final, e ele pode ser surpreendentemente belo. Em meio à constelação do Unicórnio, brilha V838, uma estrela supergigante vermelha que surpreendeu o mundo em 2002, quando explodiu em uma erupção colossal.
O telescópio espacial Hubble registrou o momento em que a luz dessa explosão se refletia nas nuvens de poeira ao redor, criando um espetáculo conhecido como eco de luz. Cada brilho nesta imagem é um fragmento do tempo, uma lembrança luminosa de uma estrela que se expandiu para o infinito. O que vemos aqui é a N49, também conhecida como DNL 190, um dos restos de supernova mais impressionantes da Grande Nuvem de Magalhães. Essa estrutura delicada e colorida é o eco de uma estrela que explodiu há cerca de 5.000 anos, liberando ondas de choque que ainda atravessam o espaço. Os filamentos luminosos revelam gases aquecidos a milhões de graus, desenhando no céu a memória de uma explosão cósmica. N49 nos lembra que, no universo, até o final de uma estrela pode dar origem a uma beleza extraordinária. No coração distante do universo, brilha o quasar 3C273. Alimentado por um buraco negro supermassivo, ele libera uma energia tão intensa que pode ofuscar galáxias inteiras. A luz que vemos hoje partiu há bilhões de anos, viajando pelo espaço até alcançar nossos olhos. Observar o 3C273 é como olhar para o passado profundo do cosmos, onde matéria, energia e tempo se entrelaçam em uma dança extrema. Perdida na constelação de Ofiuco, a NGC 6369 é conhecida como a pequena nebulosa fantasma. Seu brilho forma um anel quase perfeito, cercando uma estrela moribunda em seu centro. Essa nebulosa planetária nasceu quando uma estrela semelhante ao Sol expulsou suas camadas externas, criando essa delicada estrutura luminosa. O que vemos aqui é um breve capítulo cósmico, um fim silencioso que ilumina o espaço por apenas alguns milhares de anos. Uma verdadeira aparição no vasto e escuro universo. Caldwell 73, também conhecido como NGC 1851, é um antigo aglomerado globular localizado a cerca de 40.000 anos-luz da Terra, na constelação do Columba. Ele abriga centenas de milhares de estrelas extremamente antigas, formadas nos primórdios da Via Láctea. Seu núcleo é denso e brilhante, cercado por um halo de estrelas que parecem flutuar no espaço profundo. Observar o NGC 1851 é como olhar para um relicário cósmico, guardando pistas sobre a formação e evolução da nossa galáxia. A Galáxia do Girino, conhecida como o GC 10214, é um verdadeiro espetáculo cósmico. Seu longo rastro de estrelas se estende por mais de 280.000 anos-luz, resultado de uma intensa interação gravitacional com uma galáxia menor. Essa colisão despertou uma explosão de formação estelar, criando aglomerados brilhantes ao longo de sua cauda, como faíscas no vazio do espaço. Observada pelo telescópio da NASA, a Galáxia do Girino nos lembra que, no universo, até os encontros mais violentos podem gerar beleza. Conhecidas como os camundongos, as galáxias NGC 4676 estão presas em uma impressionante dança cósmica a cerca de 300 milhões de anos-luz da Terra. Essas duas galáxias em colisão exibem longas caudas de estrelas e gás, esticadas pela intensa força gravitacional entre elas. O formato curioso lembra dois camundongos com caudas alongadas, mas revela algo muito maior, um vislumbre de como fusões galácticas moldam a evolução do universo, desencadeando novas formações estelares e transformações profundas ao longo de milhões de anos. O aglomerado estelar NGC 2074 está localizado na Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia satélite da Via Láctea. Essa região abriga estrelas muito jovens e massivas, recém-nascidas a partir de vastas nuvens de gás e poeira. A intensa radiação dessas estrelas ilumina o ambiente ao redor, criando estruturas brilhantes e turbulentas. NGC 2074 é um verdadeiro laboratório cósmico, onde podemos observar, quase em tempo real, os processos que dão origem a novas estrelas no universo. Esta imagem impressionante revela a nebulosa da Ampulheta, conhecida como mais CN18, localizada a cerca de 8.000 anos-luz da Terra. Formada quando uma estrela semelhante ao Sol chegou ao fim de sua vida, ela expeliu suas camadas externas para o espaço. O formato simétrico, que lembra uma ampulheta cósmica, é moldado por jatos de matéria e campos magnéticos intensos. No centro, uma anã branca brilha como o coração remanescente da estrela original,
iluminando os gases ao redor e criando esse espetáculo de cores e formas no universo. Essa estranha nuvem esverdeada é o Voorwerk-Diane, um dos objetos mais misteriosos já observados no universo. Descoberto em 2007 por uma voluntária do projeto Galaxy Zoo, ele flutua próximo à galáxia IC 2497. Seu brilho intenso vem de gases ionizados por um antigo quasar que já se apagou. O Voorwerk é, na verdade, um eco luminoso do passado, uma lembrança visível de uma galáxia que foi muito mais ativa há milhões de anos atrás. A Galáxia da Roda, conhecida como Cartwheel Galaxy, é um espetáculo cósmico moldado por uma colisão violenta. Há cerca de 400 milhões de anos, uma galáxia menor atravessou seu centro, criando ondas de choque que se expandiram como anéis na água. Esses anéis brilhantes revelam regiões intensas de formação estelar, enquanto o núcleo permanece misteriosamente silencioso. Observada há centenas de milhões de anos-luz, a Galáxia da Roda nos lembra que, no universo, até o caos pode gerar beleza. A nebulosa de Carina, também conhecida como NGC 3372, é uma das regiões de formação estelar mais impressionantes da nossa galáxia. Localizada a cerca de 7.500 anos-luz da Terra, ela abriga estrelas gigantes e instáveis, como Eta Carinae, capazes de moldar o espaço ao seu redor. Entre nuvens de gás e poeira iluminadas, novas estrelas nascem enquanto outras anunciam seu fim, transformando Carina em um verdadeiro laboratório cósmico, onde o passado e o futuro do universo se encontram. No coração da constelação de Sagitário, a nebulosa Trífida revela um dos cenários mais fascinantes da Via Láctea. Conhecida como Messier 20, ela é chamada de Trífida por ser dividida por densas faixas de poeira escura que cortam sua luz em 3 partes. Nessa região, nuvens de gás brilham sob a energia de estrelas jovens, enquanto áreas azuladas refletem a luz estelar ao redor. A Trífida é um verdadeiro berçário cósmico, onde nascimento, luz e escuridão coexistem, mostrando que até no caos do espaço surgem novas estrelas. Esta é a nebulosa N81, um dos berçários estelares mais compactos já observados, localizada na pequena nuvem de Magalhães. Dentro dessa nuvem luminosa, estrelas jovens e extremamente quentes estão nascendo, emitindo radiação intensa que esculpe o gás ao redor. Diferente de regiões maiores, a N81 revela a formação estelar em escala íntima e detalhada. Observada pelo telescópio espacial da NASA, ela nos mostra como estrelas massivas surgem e transformam o ambiente ao seu redor, iluminando o cosmos desde os seus primeiros instantes. Diante de nós, um espetáculo cósmico em plena dança, uma galáxia em interação, distorcida pela gravidade de um encontro galáctico antigo. Seus braços espirais, feitos de poeira e estrelas jovens em azul intenso, se alongam como ondas luminosas no escuro profundo do universo. No centro, um núcleo brilhante revela regiões fervilhantes de formação estelar, alimentadas pelo caos da colisão. Cada ponto vermelho ao redor é uma galáxia distante, observando silenciosamente esse balé de bilhões de anos. No silêncio profundo do cosmos, o grupo compacto Y87 revela um drama cósmico em câmera lenta. 3 galáxias presas pela gravidade dançam em uma espiral inevitável de encontros e colisões. Seus braços distorcidos e regiões brilhantes de formação estelar denunciam a intensidade dessa interação. Ao longo de bilhões de anos, essas gigantes espirais e elípticas se aproximam e se deformam. HCG87 é um lembrete impressionante de que o universo está sempre em movimento, e até mesmo as galáxias têm seus destinos entrelaçados. 2 galáxias, unidas por um encontro cósmico impossível de ignorar. Este é o ARP 147, um anel azul brilhante formado quando uma galáxia atravessou a outra, desencadeando uma onda de nascimento estelar. Cada ponto azul que você vê é uma nova estrela acendendo a escuridão, fruto de um choque ocorrido há milhões de anos. Enquanto observamos esse anel flutuando no vazio, lembramos o quanto o universo transforma colisões em beleza e caos em luz. NASA revela novos detalhes na onda de choque de uma supernova. Esta é uma imagem de uma pequena parte do remanescente da supernova Cygnus Loop, tirada com a câmera de campo amplo e planetária no telescópio espacial da NASA em 24 de abril de 1991.
O Cygnus Loop marca a borda de uma onda de choque em expansão, semelhante a uma bolha, causada por uma explosão estelar colossal que ocorreu há cerca de 15 mil anos. No coração da nebulosa NGC 3324, nuvens de gás e poeira se estendem como pinceladas cósmicas em tons de azul, verde e dourado. Essa região de formação estelar, localizada na constelação de Carina, é um verdadeiro berçário de estrelas jovens e quentes que iluminam o gás ao redor, esculpindo cavidades e sombras profundas. Cada ponto brilhante nessa cena marca o nascimento de novos sóis, enquanto pilares escuros revelam locais onde a gravidade ainda está moldando futuros sistemas estelares. Olhar para a NGC 3324 é testemunhar o ciclo eterno da criação no universo. Na vastidão silenciosa do cosmos, a galáxia do Olho Preto, também conhecida como M64, revela um mistério fascinante. A sua faixa escura de poeira, como uma sombra cósmica atravessando o núcleo brilhante, é resultado de antigas colisões galácticas. Há cerca de 17 milhões de anos-luz da Terra, M64 é um laboratório natural de forças gravitacionais e nascimento de estrelas. Um olhar para ela é testemunhar a beleza sombria e intrigante de uma galáxia marcada pelo tempo. Isso não é uma aparição fantasmagórica. O telescópio da NASA está diante de uma colisão frontal titânica entre duas galáxias. Cada olho é o núcleo brilhante de uma galáxia, um dos quais colidiu com o outro. O contorno do rosto é um anel de jovens estrelas azuis. Outros aglomerados de novas estrelas formam um nariz e uma boca. Todo o sistema está catalogado como Armadori 2026-424. Essa coleção de estrelas capturadas em luz infravermelha pelo telescópio da NASA faz parte do Caldwell 89, também conhecido como NGC 6087. Esse aglomerado aberto consiste em aproximadamente 40 estrelas, sendo a mais brilhante, próxima ao centro, a estrela variável S Normae. Localizado a cerca de 3.500 anos-luz da Terra, esse conjunto estelar nos revela diferentes estágios da vida das estrelas. Ao centro da vastidão cósmica, a NGC 7009 revela sua delicada forma azulada, lembrando um pequeno planeta com anéis. Conhecida como nebulosa de Saturno, ela é o último suspiro de uma estrela semelhante ao nosso Sol, que expulsa suas camadas em um espetáculo silencioso de luz e energia. Cada tom brilhante é o vestígio de um ciclo estelar completo, ecoando através do espaço por milhares de anos. Ao contemplá-la, percebemos o quanto o universo é majestoso, e o quanto cada fim também carrega a beleza de um novo começo. Uma nova imagem, tirada com o telescópio espacial da NASA, revela detalhes surpreendentes de uma das nebulosas mais incomuns conhecidas em nossa Via Láctea. Catalogada como HD 44179, essa nebulosa é mais comumente chamada de retângulo vermelho devido ao seu formato e cor únicos, como vista em telescópios terrestres. Também notáveis são as características retas que parecem degraus em uma escada. Neste canto silencioso do universo, vemos a galáxia elíptica NGC 4649 ao lado de sua discreta companheira espiral. Elas estão a mais de 55 milhões de anos-luz de distância, na constelação de Virgem. Enquanto uma brilha com um núcleo denso e antigo, a outra exibe regiões azuis de formação estelar. Duas galáxias tão diferentes, mas unidas pela gravidade, orbitando em um lento balé cósmico que atravessa eras inimagináveis. No vasto oceano do universo, duas galáxias dançam em um encontro cósmico impressionante. Conhecida como VV340, esta dupla forma o que parece ser um ponto de exclamação no céu, um símbolo da grandiosidade do cosmos. A galáxia superior vista de perfil e a inferior, de frente, revelam como interações gravitacionais moldam novas gerações de estrelas. Registrada pelo telescópio espacial da NASA, esta imagem é uma lembrança de que até no silêncio do espaço, há histórias de movimento, colisão e renascimento.